trabalho É respeitável. verdade que os ministros hoje têm mais medo da CGU do que do TCU? Medo da CGU? É assim, porque a CGU é mais rigorosa, ela vai... O TCU a gente sabe que é politicamente motivado. Tem os ministros ali que são de fulano, do outro, e que a CGU se irá mais. É verdade isso? Olha, eu tenho um único problema com o ministro-chefe da CGU, é que ele é torcedor do Bahia e eu sou torcedor do Vitória. Certo. Fora isso, nós temos uma relação absolutamente Mas assim, amistosa. mas que quando a CGU te chama, eles têm lá mais dados, eles são mais assim. É verdade? Os dados da CGU são dados que têm deve estar mal origem. o TCU, hein? Os dados da CGU. Sendo rival. Os dados da CGU têm origem nas informações dos ministérios. Então, a CGU sabe o que os ministérios sabem. Claro, mas... Evidentemente, o que a CGU faz é um trabalho de estímulo para a máxima transparência, o que é muito bom. Eu percebo que o ministro Jorge Hage, ele é celebrado entre seus colegas porque ele aponta caminhos, luzes para melhorar a gestão. Essa sua defesa é engraçada, porque a gente lembra do regime de licitações, por exemplo, ministro. Se tirou o teto. Havia um teto lá, a obra começa com 100, não pode passar se for uma reforma Agora de pode 150. passar. Agora o céu é o Isso não é limite. verdade. A lei de licitações, a lei 8666 de 1993, determina que se você faz... Não, o limite não existe mais. Veja, se você constrói uma obra, por exemplo, se constrói uma praça, um banco de uma praça, você pode ter aditivo até 25% do valor previsto originalmente. Numa obra nova. Se você reforma uma obra, 50%. o aditivo pode ser de até 50% do valor previsto originalmente. E a própria lei de hoje, a lei 8666, ela prevê que, se houver alteração qualitativa do projeto, pode não ter nenhum tipo de limite. Então, a lei de hoje já prevê a possibilidade. Artifício, né, mas observe os julgamentos dos tribunais de contas. Inúmeros tribunais de contas julgam com base nessa lei, nesse artigo, e admite possibilidades. Então, eu estou chamando a atenção que esse aspecto estava previsto na lei de hoje. Agora, a indústria de aditivos que apareceu em várias avaliações aí dos projetos que estavam no DENIT, mostra que dá um jeitinho de superar esses limites. Veja, o que nós vivemos na discussão, o que nós vivemos na discussão sobre o regime diferenciado de contratação, que foi um debate torto, mas o que nós vivemos foi o seguinte: é preciso modernizar a lei de licitações no Brasil. A lei foi criada, não tinha internet, eu sempre falo isso. O pregão eletrônico é uma forma de compra governamental, de método, né, de compra governamental, que é extraordinário. Reduz preço de aplicado, estimula a competição entre os vários contendores. Então, modernizar a lei, inclusive pensando em reduzir aditivos, é um bom caminho, é um bom debate com a palavra do Congresso Nacional. Mas a lei fala em aditivo, redução de aditivos? Eu não vi isso. A previsão da contratação integrada, da empreitada global, do preço global, inibe a realização de aditivos. O termo aditivo, nessa legislação aprovada de diferenciação, ele é restritivo. Ele é restritivo, mais restritivo do que a lei 8666. Até porque não é preciso apresentar o projeto pronto. Eu queria perguntar uma coisa, mudar um pouco. Que é uma das grandes reclamações. É uma das grandes inovações, porque Londres faz isso, Taniki. O presidente Fernando Henrique Cardoso introduziu na Petrobras. O Brasil é diferente, né? O nível de corrupção é um pouco maior. Aí com a palavra Augusto Nunes, né? eu rechaço essa sua manifestação. Porque o presidente Fernando Henrique introduziu ao Taniki, contratação global, na Petrobras, em 98. É orientado pela OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento da União Europeia, recomenda esse método para inibir conluio de empresas. E olha que nós fomos francos, falamos claramente, nós queremos impedir combinação de preços por empresas. E essa é uma medida que é proposta pela União Europeia. Vamos olhar para eles também. Mas aí fica aquela crítica que foi feita, né, ministro? Então por que não valia para tudo, só vale para a Copa e para os Jogos Olímpicos? Você tomou assim, devia ser válido para toda a licitação. Em respeito ao processo de debate de leis no Brasil, o próprio debate com o Tribunal de Contas da União ficou claro. Eles entenderam que, para uma circunstância, um limite talvez valesse a pena experimentar e, quem sabe, aqui adiante ampliar o uso. É a nossa aposta. Queria perguntar uma questão assim, fala de 2012, eleição municipal. O senhor está aí falando do governo Lula, falando da presidente Dilma, agora em 2012, muito provavelmente, vocês vão estar em palanques separados. Vocês quem? PCdoB, de um lado em São Paulo, e PT provavelmente de outro. Em Porto Alegre pode ser que já assim em outras cidades também. Como é que é isso, essa experiência aí? Vocês agora vão, em 2012, vai ter uma campanha contra o governo? Você fala do meu partido, do PCdoB. Vocês, o PCdoB, exato. Eu sou daqueles que acreditam... Vocês, o PCdoB, vocês. Eu sou daqueles, Paulo, que acredita que time que não joga não forma torcida. Para o meu partido, o PCdoB, crescer, ele vai ter que jogar, ou seja, vai ter que disputar eleições majoritárias.
É natural que isso aconteça. Nós somos aliados do Partido dos Trabalhadores há muito tempo, queremos continuar aliados do Partido dos Trabalhadores por muito tempo ainda para frente. E o que acontece é o seguinte, a presidenta Dilma ou o presidente Lula, quem disse que ele não pode estar num palanque que os nossos candidatos, ainda que não sejam petistas? Porque nós somos da base. O presidente Lula pode apoiar mais de um candidato da base. A presidenta Dilma da mesma maneira. Vamos torcer muito para ter o apoio da presidenta a todos os nossos candidatos. Vamos pedir para ela apoio a todos os nossos candidatos. E essa disposição do PCdoB é a mesma, seja qual for o candidato que o PT apresentar em São Paulo? Veja, nós temos o nosso objetivo. Nós temos dialogado com partidos aliados, tem sinalizações positivas de alguns partidos aliados. Até partidos meio adversários. Eu não quero me meter na briga do vizinho, não é? São Paulo é um estado muito animado, a disputa aqui sempre é muito animada, mesmo dentro dos partidos, e não somos nós que vamos dar palpite. Eu não voto no PT, não sou do PT, melhor não manifestar sobre o PT. Olha, cuidado com o que fala, hein? Cuidado com o que fala, essa cadeira aqui já conhece essa história. Mas eu não sou do PT. Vai insistir. Só falta falar diferente em São Paulo, isso, um prefeito comunista. O que quer ser comunista hoje? Faria o quê? Ser comunista é ter um compromisso com justiça social, com oferta de serviços adequados para a população, estimular a participação da população nas decisões do poder em questão, no caso da prefeitura. Enfim, procurar fazer com que... O senhor está repetindo um discurso que qualquer candidato pode fazer. Veja, na minha perspectiva, você não vai fazer um país, uma cidade socialista. Eu acredito no socialismo, que é possível você ter um regime político e econômico que promova mais igualdade, que estimule o desenvolvimento, mas permita que mais pessoas tenham acesso a esse desenvolvimento. Você não vai realizar isso numa cidade. É um projeto de país, é um projeto nacional. Na medida em que é um projeto nacional, a experiência da administração nossa tem que ser para melhorar as nossas cidades. É melhorar mesmo, para as cidades serem mais humanas, ofertarem serviços adequados para a sua população, ofertarem melhores condições de infraestrutura, ofertar emprego, ofertar desenvolvimento. É isso mesmo, é essa agenda cotidiana que nós queremos participar com a nossa experiência, com o nosso olhar, ofertando bons nomes às cidades do Brasil. Quero fazer uma pergunta pessoal. O senhor está um bocado de tempo na política e eu imagino que o senhor conheça um bocado de gente, não é? Conheço. Muita gente em Brasília. O senhor tem amigos entre os que foram nos últimos escândalos de corrupção denunciados? Veja, muitos ministros que se afastaram agora, o ministro Palocci considera um amigo, uma pessoa muito querida, muito carinhosa, o ministro Alfredo Nascimento, o Jobim, a relação é um pouco mais distante, mas são pessoas da minha relação. Não estou falando só dos ministros, estou falando pessoas todas da rede, do envolvimento da rede toda de corrupção, que em um ou outro lugar acabou evidenciada. O senhor tem amigos? Memória, eu não me recordo de alguém, assim, da minha relação direta, que tenha se afastado do governo por conta de denúncia. Qual é a postura? A minha pergunta seria essa. O senhor já citou duas pessoas envolvidas que são seus amigos, são muito carinhosos e próximos. Qual é a postura de um ministro? Gabi, minha impressão é o seguinte, você tem no Brasil um processo que, por vezes, começa com a denúncia, que pode ser por um órgão de controle, por um órgão de imprensa, enfim, uma denúncia que tem vários caminhos de ser produzida. Mas daquela denúncia, você tem o tal do processo legal, não é? Aquela denúncia ela é checada. Minha pergunta se comprovado, qual é a postura do amigo? Me permita, uma denúncia ela tem um ciclo, né? Então ela tem que ser comprovada, tem que ser demonstrada, né? Para que você possa asseverar. Não, aquela pessoa deu causa a tal... Eu não convivo com ninguém que viveu isso, essa experiência. Eu não convivo com ninguém que viveu isso, essa experiência, eu confesso para ti. Bom, então vamos falar em hipótese. É seu amigo. Não, mas já me deram sinal que acabou o programa, mas ele não respondeu a minha pergunta. Ele não respondeu. Estou dizendo, agora em hipótese, quero saber como é o ministro dos esportes. Comprovado, é seu amigo, é meigo, é gentil, mas tem isso na ficha corrida dele? Qual é a postura? Eu tenho uma convicção pessoal que coincide com a orientação explícita do governo que eu sirvo. Não compactuar com nenhum desvio de conduta ética de nenhum tipo. Essa é a minha convicção pessoal e essa é a orientação que eu tenho no governo. Não compactuar com nenhum desvio de conduta ética. E a abertura da Copa vai ser em São Paulo mesmo?
Em outubro eu te digo. Estamos terminando o terceiro bloco do Roda Viva com o ministro do Esporte, Orlando Silva. Nós voltamos em seguida. Até já.